Eu estava assim pensando, né, Dia dos Pais, e o que eu vou falar sobre o Dia dos Pais? E Deus colocou no meu coração assim, conselhos de um bom pai. E eu estava pensando, aí veio um verso no meu coração, isso aí, ó. Coloquei esse verso aqui de Salmo 100, verso 3, diz assim, ó: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos seus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, a gente ter essa certeza no nosso coração que a gente pertence a Ele. Não é bom a gente saber que a gente tem um Deus, um Pai todo-poderoso, e Jesus inaugurou isso, né? O pastor André hoje falou de manhã, e é uma grande verdade. Jesus inaugurou esse termo Pai, se referindo a Deus. Na antiga aliança, eles chamavam Deus de vários nomes. E tem até uma música do Kleber Lucas, que a gente canta aqui, fala Jeová, Nissi, Tsequenu, Yavé, Jeová, Shalom, e são os nomes de Deus que a Bíblia declara ali. Mas quando chega na nova aliança, Jesus está prestes a inaugurar um novo tempo, através do sangue dele derramado na cruz, e ele começa a colocar no coração das pessoas que Deus, ele é o nosso Pai. Por isso que ele ensina a oração do Pai Nosso, e ele fala, quando vocês orarem, vocês têm que orar assim: Pai Nosso que estás no céu. Ele não falou, meu Pai que estás no céu. Ele falou, Pai Nosso que estás no céu. Então, eu não sei qual é a sua realidade desse Dia dos Pais, né, o pai biológico. O meu não existe mais, desde 9 anos de idade que meu pai, né, passou dessa para uma outra, que eu não tenho certeza para onde ele foi, mas eu creio num plano bom de Deus para ele. Então, independente se o seu pai estiver vivo ou não, se você passou o dia com ele hoje, e se você tem um pai vivo, não esqueça nunca de valorizar o teu pai. Não esqueça nunca de ligar para ele, às vezes mora longe, liga para ele, dá essa atenção, porque isso tem muito valor. Mas, independente, pastor, no meu caso é igual ao seu aí, meu pai não é vivo, já não tenho, né, relacionamento há muito tempo com um pai biológico, mas temos um pai espiritual que nos ama muito. Amém, irmãos? Isso é bom demais, é isso que eu me apego. Ele, além de me amar muito, ele supre todas as minhas necessidades através de Cristo Jesus. É assim que está escrito em Filipenses 4,19, que através de Cristo eu tenho supridas todas as minhas necessidades. Você pode dar uma glória a Deus isso aí? Isso é bom demais. E vamos nessa linha de pensamento aqui. Você que é pai, eu sou pai de 2 meninas, você que é pai, você, desde que teu filho nasceu, ou sua filha nasceu, no meu caso, filhas, você tem bons planos para eles. Tem ou não tem, gente? Nós temos bons planos. Eu acho que se a gente chegar aqui e fizer uma análise de uma pessoa normal, eu vou falar de pessoa normal, tá, gente? Que tem muita gente que hoje você olha assim, o pensamento e fala, essa pessoa não é normal. Mas se você pegar uma pessoa normal, ela cria um filho para dar certo. É ou não é? Você quer que esse filho, né, estude em bons colégios, você quer dar uma boa educação em casa, e educação não é o colégio que tem que dar em casa. Você que ensina no caminho, que deve andar, a respeitar valores, princípios estabelecidos, que você recebeu da herança da sua família, às vezes você nem recebeu, mas hoje você tendo contato com a palavra de Deus, tudo se fez novo, e você pode plantar isso no coração dos seus filhos. E você quer dar uma boa escola, você quer dar uma boa educação, e você quer dar um futuro muito bom para eles, você quer promover isso, ou quer ser suporte para que eles cresçam e vençam na vida. Não é razoável pensar assim? Sim ou não? É razoável. Mas eu já conversei com muita gente, você também, mas quando se trata de Deus, e aqui eu quero me referir a Deus Pai, as pessoas têm um pouquinho de resistência, uma má compreensão de que o nosso Pai é um Pai amoroso, é um bom Pai,
e Ele está sempre com pensamentos positivos ao nosso respeito, e Ele, mais do que ninguém, Ele quer nos alinhar para nos dar um futuro abençoado nele. Você crê nisso aí? Ele tem um bom futuro para os seus filhos. E tem gente que tem um pouquinho de resistência. Talvez, eu entendo isso, talvez porque teve um contato com o pai biológico, assim, muito complicado. A minha vida com meu pai foi muito complicado, o meu pai me bateu, o meu pai não me deu atenção. E eu conheço, você deve conhecer também, pessoas que são feridas até hoje e carregam alguns traumas dentro delas, porque tiveram um relacionamento muito ruim. Às vezes o pai já até faleceu, e tem gente que tem que perdoar o pai hoje, às vezes falecido há anos, mas carrega isso dentro da pessoa, esses traumas, e quando se refere a Deus Pai, ela às vezes se fecha e tem uma má compreensão de quem é Deus de verdade. E dentro desse nome, Pai, esse nome que nos remete a um lugar de intimidade, a um relacionamento mais próximo, é isso que Jesus quis colocar e trazer para a gente. E às vezes a gente tem uma dificuldade, e aí vai essa pergunta: quem é Deus para você? Será que Deus, Ele funciona na sua vida como um pai verdadeiro, que você tem intimidade com Ele, que Ele te dá direção nas decisões através do Espírito Santo de Deus, de como você deve andar, de como você deve prosseguir, de como você deve reagir? E eu vou te falar, se a gente fizesse, não só aqui, e essa palavra também vai pela internet, as pessoas vão escutar essa palavra depois desse culto de hoje à noite, e se a gente for fazer essa pergunta aqui, pode ter certeza que são milhões de respostas diferentes. Quem é Deus para você? Eu quero firmar algo no teu coração aqui, que se nós verdadeiramente nos aplicarmos em conhecer pela palavra de Deus e pela revelação do Espírito Santo, se você conhecer a Deus verdadeiramente, jamais deixará de confiar nele e saber que Ele te ama e tem o melhor para você sempre. Sempre. Ele não muda. Ele não é como o homem que hoje pensa de um jeito. Tem gente que quando vem reclamar de outra, fala assim: ih, fulano é bipolar. Já escutou isso? Um dia está bem, outro dia está mal. Deus não é bipolar. Deus Pai, Ele te ama o tempo todo e Ele tem sempre o melhor para você. Se o melhor para você não está acontecendo, pode ter certeza, o ajuste é do lado de cá. Você entende assim também? É eu que tenho que me posicionar e compreender esse amor incondicional. Então, depois que temos contato com esse amor incondicional de Deus, a gente cantou hoje de manhã aqui, esse ousado amor de Deus, Ele agora tem que ocupar, assim, um lugar muito importante nos nossos relacionamentos. E já vou te dar uma dica aqui como um conselho, de preferência, o primeiro lugar, porque o primeiro lugar te garante algo muito forte em relação ao que Ele pode fazer por você. Mateus 6,33 vai falar assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e se você fizer isso, todas as coisas que vocês têm necessidades, eu vou suprir para vocês. Eu amo vocês, eu sou o pai de vocês, e eu tenho bons planos para vocês. Posso ouvir um glória a Deus aí? E eu coloquei aqui, ó, Ele é tudo o que eu preciso, é ou não é? Cantamos hoje aqui, Ele é tudo o que eu preciso. A gente vai cantar no finalzinho de novo. Eu amo essa música. E você pode ter esse entendimento, que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu pastor, e você não tem falta de nada. Ele supre todas as tuas carências. Você pode confiar nisso. O pastor André perguntou muito isso de manhã. Você pode confiar que Ele é teu Pai, Ele te ama, e Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa. E Deus, gente, Ele é muito mal compreendido muitas vezes. Muito mal compreendido. Muitos o culpam por coisas que Ele não fez, e não lhe dão crédito pelas coisas boas que Ele faz.
Essa é a grande verdade. Se acontece uma coisa ruim, foi Deus que fez, foi Ele que permitiu. Quem disse que Ele está pode dizer, na ingerência de todas as coisas ruins que acontecem com a gente? E quando uma coisa boa acontece, a gente muitas vezes não dá crédito que foi Ele que fez. E Deus sempre nos chama, através da palavra dEle, a ter um coração grato pelo que Ele está fazendo. Você é grato pelo que Ele tem feito? Ele fala em Filipenses, capítulo 1, ele fala que aquele que começou a obra é fiel para terminar. E Ele está fazendo uma boa obra na minha vida e na sua vida. E muitas vezes esquecemos, quando acontece alguma coisa ruim, que temos um inimigo. O inimigo, ele está o tempo todo procurando uma brecha para poder nos atacar, para poder nos ferir. E às vezes as pessoas têm esse entendimento, né, que as coisas ruins vêm de Deus e acaba culpando a Deus. E o inimigo, ele se disfarça até de anjo de luz para poder nos enganar. E olha só, tem um texto aqui que eu coloquei para vocês de 2 Coríntios 11, 14, fala assim: e não é de admirar, Paulo está falando isso aqui, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Para quê? Para passar uma falsa verdade. Você conhece falsa verdade? Vem numa embalagem, a Bíblia chama isso de sofisma. Vem numa embalagem verdadeiro, mas quando você, né, tem contato com aquilo na profundidade, não tem alinhamento com a palavra de Deus, não é a verdade que liberta. E vou te falar, Satanás hoje tem sido bem sucedido. É triste falar isso, te dar esse relatório, mas ele tem sido bem sucedido. Ele está conseguindo transformar mentiras em verdade. E basta você ir para a rua, você começa a se relacionar com pessoas, e daqui a pouco pessoas assim que ainda não têm aliança com Deus, você percebe elas defendendo algumas mentiras, como se fossem verdades, convictas daquilo que elas estão falando, e você fica assim: meu Deus, ele está conseguindo fazer o trabalho dele. Ou então ele está transformando esse mundo, ele está pulverizando essas mentiras, e basta você observar algumas medidas que as pessoas muito convictas da verdade, elas estão tentando aprovar. Eu listei algumas delas aqui, eu tenho conversado muito isso com a Priscila, nós estamos em ano de eleição, e é muito legal você assistir o debate. Eu sei que às vezes tem muita gente que tem ojeriza disso, né? Pastor, não gosto disso, mas é legal você entender as propostas, você pedir uma direção de Deus para isso. Pastor, mas eu não vejo ninguém ali que eu possa, né, dar o meu voto. Mas pede direção de Deus, que tem muita coisa que é errado por aí. E a gente está nesse mundo, mesmo não sendo dele, a gente está nesse mundo e a gente tem que contribuir aqui com algo para fazer a diferença. E olha só, essas pessoas estão convictas de verdades, estão tentando aprovar algo chamado de aborto. Esse assunto aí, essa semana, lá no nosso vizinho aqui, o país vizinho, a Argentina, estava lá tendo uma votação no Senado, e graças a Deus a vida venceu. A Argentina não aprovou isso, e eu coloquei lá meu comentário, e eles estavam numa luta lá, ferrenha, para legalizar o aborto lá. Outro tema aqui polêmico é liberação das drogas. Pessoas defendendo isso como verdade, que vai ser bom para a sociedade isso aí. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Fere totalmente isso aqui, ó. Não é nenhum homem defendendo, é a palavra de Deus que está sendo confrontada aqui. Fim da pedofilia. Não vai ser mais proibido a pessoa, né, ter relações com menores, com crianças. Terrível isso. Ideologia de gênero. Todos os seres humanos nascem iguais, sem distinção de sexo masculino ou feminino. Você pode escolher o que você quer ser. E eles defendem. Parece surreal pensar assim. Porém, tem muita gente brigando para que temas como esses daqui, que eu li, possam ser vistos como algo normal. Isso é normal, gente? Isso é normal? E é muito importante para nós, como crentes, como luz do mundo que somos, você crê nisso, permanecer nesse caminho apertado que conduz à vida.
E a igreja, eu acredito que a igreja vai sofrer um tempo de perseguição. Os crentes verdadeiros, os do Paraguai, eles vão correr, mas o original vai ter que aparecer. Sabe por quê? Muita coisa vai acontecer que vai mostrar, vem cá, cara, de que lado você está? E a gente está vendo isso acontecer, e isso aqui é uma verdade, ó, estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. E esse mundo aqui é um conceito de mentalidade. Você vê que Romanos capítulo 2, verso 2, fala para a gente não tomar o modelo mental do mundo. E se a gente renovar a nossa mente pelos princípios da palavra de Deus, renovação na nossa mente vai começar a acontecer, você vai provar uma transformação na sua vida e você vai estar habilitado a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quer isso aqui? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus nos colocou aqui nesse tempo, eu acredito nisso. Deus nos colocou aqui nessa geração, porque Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Ele tem isso, gente. Você não está aqui só para ser um número no planeta Terra, não. Deus tem um propósito para você, tá bom, querido? Fala aí para o teu vizinho, ó, Deus tem um propósito para você. Somos embaixadores do reino de Deus. Essa palavra embaixador, ela é uma palavra fantástica. Olha só, o que é ser um embaixador? O que é a missão de um embaixador? Trazer a cultura ou representar a sua pátria em uma cultura totalmente diferente. Lembra quando eu falei para a gente não tomar a forma do modelo mental desse mundo? Essa cultura aí que a gente está na contramão. Então o embaixador, ele tem que representar a cultura do seu país. E qual é a nossa cultura? É a cultura do reino de Deus. Né? Fizemos uma série falando da cultura do reino, colocando muita coisa boa. E a gente tem que mergulhar cada vez nisso aí. Nós estamos aqui, porém a nossa cultura é a do reino de Deus. Você pode dizer amém aí? Isso pode ser no lugar que você trabalha, pode ser no lugar que você estuda, pode ser no seu raio de ação de relacionamentos com as pessoas. Deus quer usar você como luz nas trevas, querido. O mundo está precisando disso, de pessoas diferentes. Olha o que Romanos deixa registrado para a gente, que a criação, ela aguarda, como ela chega a fazer essa proposta aqui para nós, ó, dentro do nosso pensamento, com uma mulher com dores de parto, pela manifestação dos filhos de Deus. Então você, como embaixador do reino, você tem um papel fundamental para poder estabelecer as verdades do céu aqui. E como que isso é possível? Com um relacionamento íntimo e vivo com Deus. Por isso que a proposta dessa igreja aqui, a missão, e a gente quer deixar isso aqui cada vez mais claro, de vez por outra a gente vai lembrar isso aqui numa mensagem. A nossa missão é fazer você crescer num relacionamento vivo com Deus. Não pode ser uma coisa religiosa, não pode ser uma coisa que é carregada de tradição. Não tem que funcionar. Você, como corpo de Cristo, você tem que funcionar como um membro desse corpo, ativo, brilhando como uma luz que brilha nas trevas. Então o tema dessa mensagem é o conselho de um bom pai. E eu peguei esse pai, né, celestial, amado, que tem para a gente aí um bom plano. Eu quero tratar alguns assuntos aqui com você, baseado no Salmo 1. E eu coloquei para a gente ler ali. Bem-aventurado aqui é feliz, e o homem aqui é num termo genérico, pode ser tanto para as irmãs, quanto para os irmãos também. Então, bem-aventurado o homem que não anda o quê? No conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E eu vou pegar esses 3 verbos aqui, o verbo andar, o verbo deter e assentar, para a gente poder trabalhar aqui uma linha que eu creio que o salmista foi muito inspirado por Deus. Para hoje, 2018, ele está trazendo um conselho direto desse bom pai para nós aqui. E o primeiro é esse aqui, ó, não anda no conselho dos ímpios.
E andar aqui, queridos, é no sentido moral da palavra, tá? As razões aqui para ser feliz ou bem-sucedido não são as mesmas do Salmo 32. Se você depois tiver curiosidade, só vou dar uma pincelada aqui, mas vai lá no Salmo 32, que é outro salmo também maravilhoso, mas o Salmo 1 difere um pouquinho do Salmo 32. Salmo 32, ele vai falar do perdão de Deus, a graça maravilhosa na vida do homem. Mas aqui o Salmo 1, essa passagem aqui fala de bênçãos de Deus, resultado de um comportamento apropriado. É o comportamento que eu gosto de falar da nova criatura. Você antigamente errava porque você não era uma nova criatura. Você vivia nos conceitos do mundo, né? Você não tinha a exposição da verdade da palavra sendo aplicada e tendo uma ingerência de conduzir a sua vida. Então você errava, mas só que agora você se tornou uma nova criatura. Esse comportamento aqui tem que estar adequado à sua realidade hoje. Então ao passo que esse Salmo 1 é tudo resultado, feliz será o homem que fizer isso aí, não anda no conselho dos ímpios. Então, quando Deus nos dirige, agora como novas criaturas, a não andar no conselho dos ímpios, é isso aqui que Ele está querendo colocar dentro de nós. Ele está nos dizendo que o nosso andar tem que estar em concordância com as verdades da palavra de Deus. E isso aqui, gente, é um exercício diário. Tudo que eu faço na minha vida daqui para frente, e não estou falando agora de mim, eu estou falando assim num termo, tudo que eu faço tem que estar em linha com a palavra de Deus, com a realidade da nova criatura. E aqui o andar no conselho dos ímpios, eu peguei aqui o vocábulo de ímpios aqui, significa pessoas que são inimigas de Deus e do seu povo. Tu sabia que antes de Jesus se tornar maldição em nosso lugar numa cruz, Ele pagou o preço, Ele foi para lá, Ele substituiu a todos nós. Nós éramos taxados, biblicamente falando, como inimigos de Deus. Isso era terrível, essa condição. A Bíblia fala que nós estávamos afastados de Deus, da glória dEle, mas através de Jesus Ele foi o elo, Ele foi a ponte que nos ligou de novo ao Pai, e hoje nós podemos ter essa realidade funcionando. Então, eles ainda, essas pessoas ímpias, não receberam a revelação da verdade. Então, não pode andar no conselho deles sem ser provado pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que ainda não são da igreja, eles não professaram ainda nenhuma religião, mas tem um modo de vida legal. Eu não estou falando que você não vai escutar. Ah, não, você não é crente? Não quero te escutar. Não, você não vai fazer assim. Mas o que eu estou querendo colocar no teu coração como conselho de um bom pai é que isso tem que ser provado. O conselho de uma pessoa que ainda não está na revelação da verdade tem que ser provado pela palavra de Deus. Você recebe isso aí? Tem que ser provado, porque às vezes tem muita coisa. Lembra que eu falei de falsas verdades? Às vezes você vai escutar alguma coisa de uma pessoa que não conhece a palavra, não tem a verdade, e você fala, rapaz, isso aí. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui, veio na minha mente aqui. Você está casado, bem casado, casou no civil, casou na igreja, recebeu a bênção, mas você está numa fase do seu casamento que está difícil, dependendo, às vezes é o marido que está dando trabalho, às vezes é a esposa que não está fazendo as suas obrigações como esposa, como aquela varoa que Provérbios fala. Chega um determinado momento que você decide dentro de você, amargando resultados terríveis no casamento. Você fala assim, quer saber? Eu vou separar. Você não fala isso, mas você não fala isso na igreja, porque você sabe que na igreja as pessoas, não, peraí, mas Deus não é a favor do divórcio. Jesus não é a favor do divórcio. Aí você comenta com uma pessoa que não tem aliança ainda com a palavra. E essa pessoa, ela vai contar uma história linda para você, fulano,
Eu estou falando porque eu já escutei isso várias vezes. Não, meu amigo do trabalho, ela falou que eu tenho que ser feliz, pastor. Eu tenho que buscar a minha felicidade. Se não está dando certo com essa pessoa, eu parto para outra. E isso tem gente que às vezes já está no terceiro relacionamento. Então a gente tem que vigiar, porque às vezes o conselho, ele parece que é um conselho que a princípio é bom, mas se não tem verdade da palavra, não atenda de jeito nenhum. Então, glória a Deus pelo Espírito da verdade que habita dentro de nós. Você pode glorificar aí? E eu gosto de uma tradução para o Espírito Santo, Espírito da verdade, que ele nos revela aquilo que está encoberto. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente abre a nossa vida com muita facilidade para as pessoas assim, que Deus não deu direção para nós, para a gente poder fazer assim, uma consulta. Então peça direção até para abrir sua vida, isso é algo muito importante. Deus, o Espírito Santo habitando dentro de você, Ele quer colocar verdades poderosas que você não conhece ainda, mas Ele quer revelar todas as coisas. Amém, irmãos? Outro conselho aqui, não se detém no caminho dos pecadores. Eu estava procurando esse verbo deter aqui, a gente tem vários sinônimos para esse verbo, mas eu peguei duas aqui para poder trabalhar uma linha de raciocínio com você, uma aplicação. Esse verbo deter, ele faz a gente parar, uma delas, ou estagnar num certo ponto da sua vida. Parar ou estagnar, isso não é proposta de Deus, nem para mim, nem para você. Deus trabalha em continuidade. Você crê nisso aí? Deus hoje quer que você esteja nessa posição, daqui a pouco você anda nessa posição, daqui a pouco Ele se move e Ele te chama através da revelação de quem Ele é e os planos que Ele tem para você. Ele te leva para lugares celestiais diferentes. E Ele vai te mostrar isso no Espírito, e você vai avançando, você vai crescendo. Aí eu coloquei aqui, a questão aqui é não deixar influenciar pela conduta dos pecadores. Quando você é influenciado por pessoas de uma cultura diferente, e você acaba concordando, porque se você já foi influenciado, você daqui a pouco tem a tua fé sendo ruída ali nas bases dela. E o pecador, a condição de pecador, eu vou trazer um pouquinho mais de luz nisso aqui. A condição de pecador, eles não fazem isso assim porque eles querem, de repente o teu mal está estampado ali, que eles estão falando coisas para você, porque eles querem o seu mal. Não, às vezes é um amigo seu, de muito tempo, que não se converteu ainda, mas ainda está nessa posição de pecador. Eles te influenciam assim, conversando, e se você não tomar cuidado, você pode cair nessa armadilha. Então a Bíblia faz distinção de duas classes de pessoas, pelo menos no Novo Testamento é assim: os pecadores e os justificados. Pecadores de um lado e justificados de outro. Pecadores por quê? Porque nasceram com essa herança herdada de Adão, carregam a semente de Adão, da natureza pecaminosa dele. Eles não tiveram ainda um encontro com Jesus, não tiveram essa luz na vida deles, essa revelação, e eles ainda não estiveram nessa qualidade de justificado. E olha o que Romanos fala aqui para a gente, como isso acontece. Todos, por isso que eu dei um destaque ali, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Eu e você nós estávamos nessa condição. Estava ou não estava? Aqui, mas pela sua graça, glória a Deus pelo esse favor imerecido, e sem exigir nada, não foi por mérito. Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, e através da fé nele, Deus quis mostrar com isso que ele é justo e torna o homem justo. Glória a Deus, eu gosto disso aqui. Ou então o conselho aqui
aqui eu já fui para o outro, o conselho que ele deixa para a gente aqui é: não permita parar ou estagnar na sua caminhada de fé, por causa de conselho dos pecadores. Dentro de um plano maravilhoso que Deus tem para mim e para você, e eu posso afirmar isso, Ele tem avanço para você, Ele tem lugar mais alto para você. Ah, pastor, está bem onde eu estou, eu não quero. Não, querido, não se conforme com isso. Eu gosto de usar uma ilustração. Você gosta de ir à praia? Quantos gostam de praia aqui? É maravilhoso, não é? Você ir à praia ali, aí você vê as ondas, aquilo traz uma calmaria dentro da gente, né? A gente ali fica olhando por mais ondas batendo. Aquilo ali é uma imagem maravilhosa. Mas pergunta um mergulhador, esses colocam um cilindro, né? Vai lá e começa a filmar ali. Às vezes a gente tem essas imagens hoje, né? Em alguns canais que passam para a gente. É muito mais bonito do que a praia. Você concorda comigo? Você vê peixes ali de várias cores diferentes, né? Você vê animais ali, né? Marinhos que você nunca sonhou que pudesse existir. Então Deus é como esse oceano. Você olha ali para a praia, isso é quando você chega na presença dele, ele te comprou com o sangue derramado do seu Filho Jesus, você agora entrou no reino, mas tem muita coisa para você mergulhar, querido. Tem muito de Deus para você descobrir, e você tem que querer isso. Isso tem que gerar fome e sede dentro de você, porque Ele mesmo plantou uma semente poderosa dentro de você, que você regando ela, você buscando a Ele, você se posicionando, Ele vai fazer que o reino avance através da minha e da sua vida. Você pode dar um glória a Deus aí? Ele conta comigo, Ele conta com você para que o reino avance, para que a gente cresça. E uma igreja vencedora tem que estar com essa perspectiva, que Deus é um Deus que fez algo bom hoje na minha vida, mas Ele está pronto para realizar outro amanhã, e a gente tem que buscar isso. Então eu profetizo na sua vida, que você vai ser uma pessoa insaciável pela presença de Deus. Você recebe isso aí? Vamos dar um aplauso ao nosso Deus. Ele é que nos dá isso, Ele é que nos dá isso. O terceiro conselho é esse aqui, ó: não se assenta na roda dos escarnecedores. E às vezes, se a gente for perguntar isso aqui, o que é se assentar na roda dos escarnecedores? E algumas pessoas, né, pensam, eu gosto de falar isso na Escola Atos, que você não pode mais ter convívio com pessoas que não são, né, do reino de Deus, pessoas do teu trabalho, que ainda não, né, se decidirem a andar com Deus, e elas acabam vivendo isoladas de qualquer contato com pessoas que não são cristãs. Gente, pensar assim é um grande erro. Com esse pensamento, rejeitam qualquer tipo de oportunidade e convite de proximidade para você largar uma semente poderosa do reino de Deus, uma experiência, você dividir uma experiência aqui do que Deus está fazendo na tua vida, e essas pessoas estão precisando ter contato com você, e essas pessoas pensam que qualquer contato com pessoas assim, que não professam a mesma fé, seria a mesma coisa que se assentar na roda dos escarnecedores, e não é isso. O Salmo 1 não está falando disso propriamente. Salmo 1 eu coloquei aqui para vocês, olha o que ele está apontando aqui. Quando o Salmo 1, no verso 1, está dizendo, diz para não se assentar na roda dos escarnecedores, está dizendo que não devemos o quê? Imitar a conduta dos pecadores, e é claro, não sermos participantes das mesmas obras mais que eles praticam. Isso aí. Agora eu posso ser uma influência para essas pessoas sem me deixar contaminar. Isso é possível? Claro que é possível, claro que é possível. E também tem o foco aqui de não se associar com pessoas que zombam de Deus. Isso aqui é perigoso. Você se associar, você está no meio, né, de uma roda, ou de pessoas que falam mal de pessoas, da nossa cultura, né, de crente,
Isso aqui também é um perigo. E nesse sentido podemos compreender exatamente o comportamento correto de Jesus. Jesus dá um banho para a gente de como era o que ele queria deixar para a gente de modelo. Jesus, ele se encontrava com as pessoas, né, publicanos, pessoas que eram assim vistas pelaquela sociedade da época como mau elementos. Ninguém queria estar próximas dessas pessoas. E Jesus se aproximava de prostitutas, de pecadores, e ele não se permitia ser contaminado por elas. Aqui, Jesus sabia se impor perante essas pessoas, sendo uma luz para elas, ao mesmo tempo em que não era contaminado com as suas práticas pecaminosas. E Deus tem isso para a gente. Ah, pastor, parece até que o negócio assim, uma hora fala para a gente, né, não andar, fala para a gente não se deter no caminho dele, mas parece que agora está falando diferente. Agora parece que está pedindo para eu andar, para eu dar uma atenção melhor. Sim, mas você vai fazer isso dentro do conselho que a Bíblia está falando aqui, desse bom pai. Você vai tomar cuidado, você não vai se deixar ser influenciado. Você não vai permitir que uma cultura que não passe por isso aqui seja uma verdade para você. E eu listei antes aqui alguns assuntos, né, que essa palavra não vai ficar só aqui, essa palavra nossa é transmitida, todas elas aqui, e isso às vezes chega muito longe, e eu não vou ficar surpreso se com esse meu discurso aqui, algumas pessoas classificarem que isso aí é mais um discurso homofóbico, né? Quando eu falei aqui de alguns pontos, ou eu estou sendo um fundamentalista aqui, né, de práticas religiosas. Eu não vou ficar nem um pouco admirado com isso, mas a questão principal para mim aqui, pegando esses conselhos de um bom pai, a questão principal não é se eu tenho coragem ou ousadia para defender isso, querido. Não é. Mas eu tenho que entender que eu tenho que me posicionar dentro da verdade que eu acredito, porque Deus tem uma chamada para cada um de nós, para que sejamos embaixadores do reino dele. Deus conta comigo e com você. Por isso que a igreja, nesse momento que o Brasil está vivendo, tem que se levantar com ousadia e autoridade, que no momento do caos a gente pode estabelecer o trono do Senhor. Você concorda comigo nisso aí? Nós podemos, através da nossa oração, através da nossa intercessão, do nosso posicionamento espiritual, então, ser um representante legal da cultura do céu aqui na terra não é uma proposta só para pastores, não é uma proposta só para apóstolos, mestres e evangelistas, é para todo filho e filha de Deus. E eu quero deixar isso registrado no teu coração aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho um chamado. Qual é o chamado que eu tenho? É estabelecer as verdades do reino de Deus aqui na terra. Você entende isso aqui essa noite? Você diz amém isso aí? Um pouco mais forte? Um pouco mais forte? Entender que eu tenho chamado. E esse chamado eu tenho que levar muito a sério. Deus está contando comigo para que a realidade do céu seja estabelecida aqui na terra. É a minha intimidade, é o meu relacionamento com Ele, que vai fazer que eu estabeleça verdade que Ele um dia deixou registrada para nós. E esse é o primeiro entendimento. O segundo entendimento aqui é ouvir as necessidades das pessoas. Você tem sido um bom ouvinte? Sabe por quê? Se você for um bom ouvinte das necessidades das pessoas, você vai ganhar a oportunidade de falar. E você vai poder dividir experiências para poder ministrar o coração delas. Às vezes a gente, por ser muito, a gente acha que a gente é o dono da verdade, e a pessoa começa a falar e ela quer abrir algumas situações, são fortalezas dentro da história dela, e você, às vezes, por não ser um bom ouvinte, você corta isso precocemente, e você consegue dar um conselho assim, curto dentro do que Deus poderia te usar para você fazer.
E hoje, graças a Deus, eu tenho aprendido isso. Deixa a pessoa falar, por mais que ela coloque ali todos os monstros para fora, a gente tem uma oportunidade dela deixar a gente colocar uma experiência nossa, algo que a gente sabe do texto bíblico, para poder aplicar. Então isso aqui, ouvir as necessidades das pessoas é muito importante para mim e para você. Para mim e para você. Para poder dividir uma experiência, ministrar o coração dessas pessoas, ela vai ter que pegar confiança. É verdade? Você não sai abrindo a sua vida para qualquer um. Então, no momento que essa pessoa se torna uma pessoa que você ouve, que essas pessoas percebem que você está ali com carinho, você está querendo, né, ajudar e não condenar essas pessoas, você tem uma oportunidade tremenda. Eu queria já chamar a equipe dos músicos. E a última, essa daqui, ó. Por último, satisfazer o propósito que Deus tem para nós, que é tornar-nos agentes de transformação na vida das pessoas. Você quer ser um agente de transformação? E Deus, Ele quer fazer isso na minha vida, na sua vida. Ele tem para nós um propósito de cada vez mais plantar revelações da palavra. Para quê? Eu agora recebi uma revelação, eu agora tenho, né, clareza desse assunto aqui. Para quê? Só para você? Não, querido, não. Ele quer que você seja um agente de transformação na vida de pessoas também. E para isso você tem que ter intimidade com Ele. Para isso você tem que buscar a face dEle. Vamos ficar de pé. Você recebe essa palavra aí no teu coração? A gente vai estar cantando essa última música que a gente cantou no louvor, desse Pai maravilhoso. Depois eu quero fazer uma oração para a gente, né, registrar isso, selar o poder da palavra, que esses conselhos dados pelo bom Pai, eles não vão se perder. Você crê nisso aí?